Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. O trabalho de hoje, né, o vídeo de hoje, se refere a uma pesquisa que eu pedi para os meus alunos da escola Luiz Peruzzi e que serve, obviamente, para todos aqueles que se interessam pelo tema povos bárbaros, tá? Como base eu tenho usado para esse tema o livro do projeto Telares, tá bom? Da editora Ática, Gislaine Azevedo e Reinaldo Seriacop, tá bom? Então, para quem se interessar, tá bom? Agradeço mais uma vez aos que acompanham o meu canal. Quem não acompanha, por favor, se inscreva no canal, dá uma força pro professor, dá um joinha, compartilha, enfim. É isso. Voltando aqui ao assunto, tá, gente? Então, nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre a mitologia nórdica também, né, nesse assunto também que a gente vai ver agora, tá? Então, para quem lembra, né, do que eu passei como atividade, o capítulo começa, né, com uma imagem, tá, seria como se fosse uma migração, né, uma migração de povos, aí no caso os albaneses, de 1991 a foto, né, você vê a quantidade de gente tentando entrar na Itália. Agora, essa semana, saiu uma reportagem, né, que falava sobre que citava, né, não só no caso, né, os italianos, né, mas no caso citava também os gregos, né, você vai lembrar que a ilha de Lesbos, né, no caso, que é muito citada na mitologia grega, ela está com um problema, né, com os refugiados, tá, gente? Então, está tendo um problema muito sério lá naquela região. E a questão da migração envolve realmente não só no caso, né, pode dizer assim, a Europa, né, mas também envolve, sem dúvida alguma, né, o mundo inteiro, né. O Brasil até pouco tempo tinha uns refugiados da Venezuela, né. E a gente sabe que é uma questão bastante polêmica, né. Você não pode impedir a entrada, né, de povos de outros locais, né? Mas o que que acontece, né, gente? A gente tem que colocar também na cabeça da gente que também se todo mundo vier para o país onde a gente está, aquele país não tem como comportar tanta gente, tá bom? Então é uma questão polêmica que envolve a questão humanitária, né? Mas tem que ter um controle, senão a coisa foge, né? E se torna uma coisa incontrolável, tá bom? Mas enfim, voltando aqui com o nosso assunto, né? Que a gente está vendo, então começa o capítulo aí no caso, né? Começa com essa fotografia, né, dos albaneses tentando entrar na Itália. E na época do Império Romano era basicamente isso que acontecia quando os povos bárbaros tentavam entrar no território do Império Romano, tá, gente? Tá bom? Então aí no caso é algo que a gente tem sempre que fazer essa relação presente e passado para poder compreender a história, né? Isso é uma coisa fundamental. Na página 199 do livro, né, que eu estou usando, e 198 também, né, tem várias imagens, tá, gente? Então, aqui ele fala a respeito da arqueologia a serviço da história, né? Não é que a arqueologia serve só para ajudar a história, não, a arqueologia é uma ciência à parte, né? Mas ela ajuda a história, né? Não há o que negar a respeito disso, né? As descobertas arqueológicas, muitas vezes elas suprem e ajudam a preencher lacunas que a história não consegue compreender, né? Porque às vezes o que acontece? Você não tem um documento escrito, né? Que é o que a história trabalha. E a arqueologia trabalha com objetos, né? Da cultura material. E isso acaba preenchendo lacunas. Às vezes elas entram em conflito, tá? Acontece em casos de história entrando em conflito com a arqueologia, principalmente quando você envolve uma religião, né? Que é uma questão bastante polêmica, tá? Mas enfim. Voltando aqui para o tema, né, você pode perceber nessa imagem aqui, né, o trabalho dos arqueólogos, tá, uns objetos que foram pesquisados. Então aqui aparece, né, uma tigela de vidro colorido que foi encontrado nessa tumba, tá bom? O que que aconteceu aí, né, gente? Aconteceu que eles iam fazer um alargamento de uma pista e os operários acabaram achando, né, restos de um cemitério antigo. E aí eles deram a comunicação para o Museu de Arqueologia, e aí os arqueólogos foram até o local, né? E aí começaram, obviamente que a obra teve que parar, né? Que nem acontece aqui no Brasil, né?
aquelas obras lá do bonde no centro de Santos, né? Quando eles começaram a escavar a linha do trem, né? O que aconteceu? Eles acabaram achando objetos antigos, então a obra teve que parar. Então foi mais ou menos parecido, tá? Então o que ocorreu na Inglaterra é que eles acharam uma tumba que teria pertencido a um rei saxão. Os saxões eram um dos povos germânicos, tá? Que viveram inicialmente fora do território romano, mas depois com as migrações, né, as invasões bárbaras, eles acabaram entrando no território do antigo Império Romano, tá bom? Especialmente na Inglaterra, né? Por isso que a gente fala de cultura anglo-saxônica. Os anglos eram um povo germânico e os saxões eram outro. Mas eles acabaram misturando as suas culturas e acabaram se tornando uma coisa única com o passar do tempo, né? Então os ingleses são descendentes também dos anglos e dos saxões, tá? Não só deles, né? Não tem como você negar a herança romana e a herança antiga dos celtas, né? Conhecidos na região como escoceses, né? Hoje em dia, né? País de Gales, o pessoal do País de Gales, enfim, o pessoal da Irlanda, tá? Também tem essa herança celta, tá? Mas especificamente o capítulo a gente trata dos povos germânicos, né? Mas enfim, gente, então, o que tinha nessas paredes da câmara, né, mortuária? Tinha vários objetos, né? Que os arqueólogos fizeram um trabalho, então tinha objetos de uso pessoal, né? Tá bom? Que depois a gente vai ver por que eles guardavam esses vestígios, né? Então, tem uma questão religiosa envolvida, tá? Os vestígios nada mais são do que provas, né? De que aquele tema, né? Aquele assunto realmente existiu, né? Aquela pesquisa, né? Sem o vestígio, sem a prova, não tem como você dizer que aquele homem que lá era um rei saxão, né? De onde eles tiraram isso? Dos objetos descobertos aí e trabalhados pelos arqueólogos, tudo bem? Uma outra coisa interessante da gente trabalhar na página 199 é a questão do mapa, né, gente? A geografia ajuda muito a história, né? É uma outra ciência que é independente, mas que está sempre ao lado da história, né? Tá bom? E no caso aqui, esse mapa ele mostra a extensão do Império Romano. Se você reparar, a maior parte da Europa, né, parte da Ásia e da África foi dominada pelos romanos, onde são os países atuais, né? Então, por exemplo, onde você vê escrito Lusitânia, né? A Lusitânia seria onde é hoje Portugal. A Espanha, já dá para você deduzir, né? A Espanha, a Gália seria a França, tá? Tudo bem? Então você vê que era tudo domínio do antigo Império Romano, tá? O que mais que a gente pode falar aqui, ó? Onde está a Península Itálica, tá vendo? Parece uma bota. Bem aqui, ó. Então é onde tem a cidade de Roma, tá? Que foi onde começou o chamado Império Romano. Aqui a Península Balcânica, onde é hoje a Grécia, né? Macedônia, tá? Também foi dominação dos romanos. E na região da Ásia, né? Onde está a Galácia, a região onde é hoje a Turquia, né? Aquela região do Oriente Médio, a Mesopotâmia, lembra da Mesopotâmia que a gente viu no começo do ano? Então, a Mesopotâmia, que é onde é hoje o Iraque atual, tá? Então, tudo isso foi dominação dos romanos. E aqui é a ilha da Inglaterra, né? Que era antigamente a chamada Britânia, porque lá viviam os bretões, né? Como eu falei para vocês, povos de origem celta. Depois do domínio romano, aí chegaram depois os povos germânicos, né? Como eu falei no começo agora desse vídeo, os saxões e os anglos, tudo bem? Então foram várias formações para dar origem ao povo inglês de hoje em dia, tá bom? Mas enfim, gente, então o que a gente pode continuar aí, né? Importante, a gente não pode esquecer, né? Então mostrar a imagem para vocês, né? Então aqui no caso é uma reprodução, né? De como seria a câmara mortuária, né? Então você vê os objetos. Tem caçarola, tem bolsa, né? Tem como se fosse um instrumento musical, né? Que é chamado a lira, que é um instrumento de corda. Você vê aqui um escudo, você vê espada, tá? Isso é a reprodução do que eles encontraram, tá, gente? É um desenho. Você vê o cadáver aqui, né? Mas eles não encontraram ele inteiro desse jeito. Eles só encontraram, na verdade, só os dentes, né? De tudo aquilo do corpo, só encontraram os dentes.
Eles encontraram os objetos conservados. Então, na verdade, a areia, ela fez bem para os objetos. Agora, no caso do corpo, né, da pessoa que foi encontrada, estava praticamente deteriorado, né? Então, você não encontrou nada a mais, né, que os dentes, né? No caso aí, naquela tumba, tá bom? Então, a areia ajudou a conservar o conjunto funerário, a manter os objetos no local, né? Mas, infelizmente, o corpo não durou por causa justamente da acidez da areia, tá bom? Essa areia viria de onde, professor? Viria dos canais próximos daquela região onde foi encontrada a tumba, tá? Tudo bem? Então, continuando aí o que a gente está estudando, então uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né, é falar a respeito, agora há pouco eu falei a respeito disso, né, os povos germânicos, eles tinham aí no caso, né, uma religião diferente da religião cristã, né, a gente viu isso no começo do ano, né, e vocês viram nos vídeos que eu tenho postado aqui, né, quando eu falei do Império Romano, eu falei da religião romana, né, que era diferente e baseada na religião grega, né, antiga, tá? Então, no caso dos germânicos, eles tinham também uma crença, né, e essa crença também era baseada nos elementos da natureza, mas com outros nomes, outras características, né, típicas daqueles povos, tá? Tá bom? Então, aí no caso, uma dica de leitura que eu dou para vocês é um livro chamado Mitologia Nórdica, tá, gente? Ele é de um autor chamado Neil Gaiman, tá? Eu li esse livro, estou pretendendo relê-lo, né? Porque é um livro bastante denso, mas é um livro de linguagem fácil, né? É maravilhoso, tá, gente? Eu recomendo muito para quem gosta da mitologia nórdica. Professor, mas que mitologia nórdica é essa? A mitologia nórdica é a mitologia do Thor, do Odin, né? Que é a Marvel Comics, né? Ela passou para os quadrinhos e hoje em dia, né, está nos filmes que eles, né, fizeram. Por exemplo, o filme dos Vingadores, né? O filme dos Vingadores usa a mitologia nórdica, principalmente quando você fala do Thor, né, do Odin, né, personagem dos quadrinhos, mas também da mitologia nórdica, né? O Ragnarok, né? Tem tudo a ver com a mitologia nórdica, que seria o fim do mundo, um recomeço, mas não, obviamente, nem no filme, né? Ali é uma outra história, né? É uma criação da Marvel, mas tem um quê de verdade, né? A Hela, né? Ela realmente existe na mitologia nórdica. O lobo gigante, né? O Fenrir, né? Existe na mitologia nórdica. Enfim, existem todos aqueles ali, tá? Mas, obviamente, com uma forma diferente, né? Do que dos filmes, né? Nos filmes eles transformam, né, o personagem, né, o próprio Thor na mitologia nórdica é ruivo, na mitologia, Não, na mitologia, nos quadrinhos, né, ele é loiro, né, enfim, a figura, o personagem, né, do cinema, né, o Chris Hemsworth, né, o nome dele, ele tem uma imagem para chamar a atenção mesmo, né, vamos dizer assim, né, ele tem uma imagem para chamar a atenção do público, principalmente do público feminino, né? Então, no caso, né, não sei se vocês estão vendo aí, né? Uma figura tão conhecida, né, do Thor do cinema, ali do lado do irmão dele, o Loki, né? Que na mitologia nórdica não é irmão dele, né? O Loki, na verdade, é irmão de criação do Odin, né? Mas no cinema ele é irmão do Thor, tá, gente? Então, lembrando, na mitologia nórdica, o Loki, o deus da mentira, ele é irmão do Odin. Nos quadrinhos, né, nas HQs da Marvel e no filme, ele é irmão do Thor, tá bom? Tudo bem? Uma outra imagem do Odin, né? O Odin, o pai do Thor, né? Da mitologia nórdica. E aqui no caso é do filme, né? Dos filmes da Marvel e também dos quadrinhos, né? A gente vai dizer assim, tá bom? A gente não pode tirar, né, essa parte importantíssima, né, que a gente não pode esquecer aí no caso, tá bom? Mas enfim, gente, o que a gente tem que continuar falando a respeito, né? Não podemos esquecer. É que a mitologia nórdica, né, ela se refere a elementos da natureza, né? Então isso é um assunto que bate com aquele tema da mitologia romana, da mitologia
grega, né, e da mitologia africana, como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, o Thor era o deus do trovão. Na mitologia grega, era o Zeus. Na mitologia romana, era o Júpiter. Na mitologia africana, é o Xangô, não é isso? Então, esse elemento na natureza, o trovão, ele está presente em todas as culturas, inclusive na indígena, né? O Tupã, tá? E na mitologia nórdica não seria diferente, né? Então, os nórdicos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Inclusive, eles faziam sacrifícios de animais e de humanos debaixo de uma árvore. Tem uma série que, se eu não me engano, é da Netflix, né? Que é chamada American Gods, ou Deuses Americanos, baseado no livro também do Neil Gaiman, né? Que também trata dessa questão do Odin, do sacrifício dele na árvore, né? Então a ideia do sacrifício, né? Do sangue, debaixo de uma árvore, geralmente o carvalho, tá, gente? Eu sempre cito isso como uma herança da religião nórdica, né? Que ficou no cristianismo, né? Quando o cristianismo chegou nessas regiões mais do norte da Europa, né? Que deu origem ao culto. Não um culto, mas a herança e a presença da cultura nórdica na cultura ocidental, inclusive cristã, né? Que é a questão da árvore de Natal, que não tem nada a ver com o Natal, né? Eu sempre cito isso nas minhas aulas, né? A árvore de Natal não existia na época de Cristo, né? Isso é da cultura americana, a cultura anglo-saxônica. Então, daí a herança germânica na cultura anglo-saxônica, né? Entre os nórdicos, o culto à árvore tinha a ver com Odin, né? A presença da árvore, né? A Yggdrasil, né? Então tem a ver com isso também, a questão do sacrifício no pé da árvore de humanos e de animais. Ah, professor, isso é um absurdo, mas era a cultura deles lá, né? Diferente, muito diferente da nossa, tá bom? E que permaneceu na ideia da árvore de Natal, só que aí na árvore de Natal você presenteia, né? Seria um presente, né? Uma homenagem, no caso, a fraternidade, né? A ideia do cristianismo, né? Então, do presente, hoje em dia, a visão mais mercantil, né? Que se apropriou, né? No cristianismo você usaria um pinheiro, né? Nas sociedades cristãs, na sociedade nórdica seria um carvalho, né? Então você muda a árvore, aí no caso, mas há uma permanência dessa cultura nórdica na cultura ocidental cristã. Isso não tem como você negar, né? Não é a mesma coisa, mas há uma presença aí dessa influência aí nórdica na cultura cristã ocidental, tá bom? Beleza, gente? A gente vai continuar no próximo vídeo.